Entendendo o rumo das esquerdas no mundo. Há muita gente que não gosta de política, não se interessa por isto, mas a gente precisa fazer a ligação. Eu não tenho atuação política, não tenho interesse nenhum na política, interesse pessoal. Mas eu preciso entender o que está acontecendo para alertar o povo de Deus, para me posicionar, para estar orando e sabendo como as coisas estão indo. Vamos procurar entender. Algum tempo atrás, houve, através de Marques, uma ideia lançada. Isto só podia ter acontecido depois da Revolução Industrial. Começou na Inglaterra a chamada Revolução Industrial. As indústrias sistematizaram sua produção, fizeram máquinas e contrataram operários em quantidade, linhas de produção para produzir muito. E começaram a produzir em grande quantidade os produtos que começaram a ser vendidos mais baratos no mundo todo. Os Estados Unidos levaram carona e logo também aceleraram a industrialização. O Brasil veio bem depois, foi na era de Juscelino Kubitschek, depois de Getúlio Vargas, digamos assim, na década de 50, 1950. O mundo já estava se industrializando há muito tempo. A industrialização criou fábricas colossais, imensas, com milhares e milhares e milhares de trabalhadores. E a produção era feita por máquinas e trabalhadores. O Marques lançou a ideia de que os trabalhadores não precisariam ser dominados, mandados pelos chefes. Eles poderiam se unir e eles mesmos dominarem as fábricas e controlarem tudo. Essa ideia ganhou corpo, uma revolta dos de baixo, dos pequenos. Os camponeses iriam não mais trabalhar para os patrões, mas eles iriam fazer uma revolta, tomar conta da fazenda, eles administrariam a fazenda. Essa foi a ideia do comunismo, que vingou em muitos lugares, e onde vingou foi um fracasso. Eles abominaram a ideia de Deus, de descanso semanal, a ideia de chefias foi muito mudada e o comunismo começou a produzir principalmente uma nova escravidão. A produção não foi avante, as pessoas não se sentiam motivadas e a escravidão fez com que fosse necessário tirar a liberdade de imprensa. Os países comunistas nunca diziam a verdade. O povo sofria e gemia, mas para o exterior eles divulgavam uma ideia de que era um paraíso. O país, o Estado, providenciava comida, casa, roupa. As pessoas eram iguais, ninguém era mais do que os outros. Só que isso era só na teoria. Na prática, os que controlavam o Partido Comunista começaram a viver uma vida nababesca. E o comunismo, como foi organizado, falhou. Mas a ideia de esquerda foi modificada. Ultimamente, a ideia de esquerda não é uma ideia comunista. O comunismo sempre quer dominar, as pessoas lançam essas ideias. O que aconteceu na Venezuela, por exemplo. Hoje a Venezuela é praticamente uma ditadura. Eleições são proformas, são só aparentes e teóricas, porque as eleições são controladas e o resultado é manipulado. O governo toma conta, domina, impõe regras, mata quem quer, é uma ditadura. A Venezuela, em consequência, está arrasada economicamente e milhões e milhões e milhões de venezuelanos saíram de lá.
essa ideia de esquerda comunista já não vigora mais, não encanta mais as pessoas. Mas há uma outra ideia de esquerda, essa sim continua encantando as pessoas, é a globalização. A ideia da globalização diz o seguinte, que o interesse coletivo tem que estar acima dos interesses individuais. Você tem liberdade até certo ponto, mas quando há problemas globais, problemas gerais, você tem que ser submetido à direção vigente. O Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, tem viajado pelo mundo todo para pregar isto. Pregar o quê? Que os interesses coletivos estão acima dos individuais, inclusive de países. Nenhum país deve ter liberdade para fazer o que quer. Cada país tem que estar inserido em um controle global para o bem da humanidade. Os grandes problemas da humanidade, como o problema da água, poluição, aquecimento global, problema da tolerância com a comunidade homossexual e todos esses problemas refugiados e problemas no tratamento com terrorismo, questão de aborto, a liberdade das mulheres abortarem, e, enfim, a constituição de família, todos esses aspectos têm que ser tratados com tolerância, segundo as esquerdas. A globalização diz o seguinte, você tem liberdade de ter religião, de ter sexo com quem quiser, constituir família com quem quiser, mas há pontos que são importantes, que você vai estar obrigado por causa da necessidade global, de paz, de fome, o suprimento de comida, e isso vai ser algum controle sobre as pessoas individualmente. Ou seja, você não vai ter direito de gastar o que você quiser quando o mundo tem que suprir a fome lá na África. A ideia das esquerdas é esta: há interesses globais. Essa ideia de esquerda já está impregnada em todas as áreas da vida. O esporte tem que trabalhar para a globalização. A religião também, o Papa Francisco está trabalhando nessa direção. A religião não pode atrapalhar, não pode dividir. A religião tem que unir, um grande ecumenismo, e ele está muito interessado nisso. Mas os protestantes há mais tempo ainda, através do Concílio Mundial de Igrejas, são as igrejas ecumenistas com as quais nós não temos nada em comum. Mas eles já estão nessa agenda há mais tempo. Essas ideias, portanto, de paz no mundo, de suprimento das necessidades básicas de comida, o controle de armas para que haja paz no mundo, tudo isso é ideia globalizante das esquerdas. Nos países do Ocidente, continuamente estão em jogo nas eleições essa ideia de esquerda globalizante contra a ideia de nacionalismo. A ideia globalizante diz o seguinte: o mundo é uma aldeia global e temos que nos unir com todos os países do mundo. Nós não temos que defender os interesses só do Brasil. A direita diz, não, o brasileiro defende o Brasil, o argentino defende a Argentina, o colombiano a Colômbia, os americanos defendem os Estados Unidos e assim por diante, em cada país do mundo. A ideia de esquerda globalizante diz, não, o brasileiro tem que ser muito mais, primeiro, um cidadão do mundo e contribuir para o bem-estar do mundo do que para os interesses do Brasil. A ideia de esquerda está sendo divulgada na mídia. O seu George Soros e outros bilionários estão financiando fortemente a propaganda disto. Aí nós vemos as coisas acontecendo. Na América Latina não é só América do Sul, inclui a América Central e o México também. Essa é a ideia de América Latina,
que foi colonizada por descendentes de romanos, de latinos. E assim, a América Latina sofreu uma influência grande de direita. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos pressionou o Brasil, o Chile e outros países elegeram presidentes de direita. E, portanto, as esquerdas ficaram um pouco sentidas com isso e deram uma reviravolta, estão para dar o troco. Como foram denunciadas as esquerdas aqui no Brasil através do Foro de São Paulo, que era financiado com dinheiro de corrupção, um pouco de tráfico de drogas e muito dinheiro do seu Jorge Soros, dessas ideias globalizantes. Então eles foram denunciados e desmascarados, eles se reagruparam no México, cujo governo é de esquerda. O México tem um tipo Lula lá também. Um governo de esquerda se reagruparam e formaram o grupo de Puebla, as esquerdas unidas, e começaram a agitar. Não é coincidência que tenha acontecido uma grita geral por causa da Amazônia, queimadas, agora o óleo no Nordeste, a agitação no Chile contra o governo de direita, a fraude nas eleições na Bolívia para tentar impor mais um mandato para o presidente de esquerda. Ele é fundamental, o presidente Evo Morales, para as esquerdas, porque ele sempre foi o chefe da plantação de coca na Bolívia, e a coca é exportada para o mundo todo na forma de cocaína, e a coca, na maior parte, é produzida legalmente na Bolívia, e o presidente da República é o presidente do sindicato dos plantadores de coca. Portanto, o controle do governo da Bolívia na mão desses esquerdistas é essencial, e despejaram dinheiro lá e agora controlando também as eleições, provavelmente com as mesmas urnas eletrônicas do Brasil, que a Venezuela usou também, essas urnas eletrônicas. Bom, já estão sendo acusados de fraude, mas o mais provável é que o seu Evo Morales, que já controla com muita força grande parte da Bolívia, consiga impor mais este mandato também. Na Argentina, as esquerdas agitaram e praticamente no próximo domingo, nas eleições, as esquerdas vão voltar ao controle da Argentina. E assim, as esquerdas estão se unindo na América Latina. Os movimentos que estão acontecendo de protestos no Equador são as esquerdas contra um governo de direita. No Peru também, só que no Peru o presidente Vizcarra fechou o Congresso e ele entendeu isso. Por enquanto, parece que as coisas estão em paz lá. Ou seja, há uma radicalização de esquerda contra direita. A esquerda comunista está muito enfraquecida, mas está mudando. Esquerda hoje está dependendo do dinheiro do narcotráfico, eles estão mancomunados com o tráfico, eles estão precisando de dinheiro para financiar a grande mídia, para fazer a propaganda globalizante. Eu quero dizer para você que essa ideia globalizante é chamada o espírito do anticristo. Essa é a ideia que quer ser implantada no mundo, mas não precisa nem que eles vençam as eleições. O anticristo vai fazer um acordo entre as esquerdas e a direita. Ele vai ser um conciliador, vai fazer acordos de paz no mundo. Até lá, até que o anticristo se manifeste, já está muito perto de isto acontecer, o mundo vai radicalizar entre a direita e a esquerda. A Europa, a esquerda já praticamente dominou, a direita vai diminuindo o seu poder. Ainda tem um pouquinho lá na Inglaterra, no Brexit, mas aquilo vai se enfraquecendo também. Agora, o grande jogo das esquerdas é na América Latina. Precisam vencer o seu Donald Trump e vencer a influência direitista na América Latina. Então, criaram esse grupo de Puebla, no México,
sob a proteção do governo do México, com muito dinheiro globalizante ali para promover essas desordens, e o que brevemente você vai ver nas ruas do Brasil também, o que está acontecendo no Chile, nesses outros países, no Equador, você vai ver nas ruas brevemente do Brasil também. São as esquerdas impondo a sua agenda. E essa radicalização faz com que não haja acordo, não haja tolerância. A direita apanhou por algum tempo, as esquerdas dominaram, mas as esquerdas sempre foram mais violentas, agora a direita está sendo violenta também. Esta radicalização não traz convivência pacífica, mas isto é o necessário para o anticristo aparecer. O mundo vai estar muito radicalizado entre a direita e a esquerda políticas para que o anticristo se manifeste. Então isso está muito, muito, muito perto mesmo. O anticristo vai ser um que vai fazer conciliação entre a ideia globalizante e uma convivência com a direita nacionalista. O anticristo vai lançar ideias que vão ser aceitas e ele vai ser aclamado como o grande salvador do mundo. Web Rádio Ramá. Só Jesus.